Pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Conversas da Terra. Hoje temos um convidado bastante especial para nós. Ele é fotógrafo, biólogo e, apesar da pouca idade, já tem feitos incríveis. Estamos a falar de ninguém menos que Henrique Afonso. Olá, sou o Henrique, sou fotógrafo de vida selvagem desde 2020. Sou biólogo, tenho a licenciatura em Biologia e estou neste preciso momento a fazer o mestrado em Biologia da Conservação. Então, eu comecei a ver o meu pai muitas vezes a ir fotografar e ele levava muitos tripés, muitas câmaras fotográficas, até eu ficava sempre na dúvida e também na curiosidade do que é que ele fazia e também o que é que se poderia fazer com a fotografia. E depois, quando cresci um bocadinho, decidi que este seria o meu mundo, ou seja, a fotografia. E também, como sempre desde pequeno que gosto de animais, decidi juntar as duas coisas, ou seja, a fotografia e os animais, e depois desenvolvi e comecei a aprender mais sobre fotografia de natureza e de vida selvagem. E a primeira fotografia que eu tirei, houve um dia em específico que eu decidi, ok, agora vou começar a fotografar animais, e eu fui a Alcochete e fotografei um pernilongo que entretanto tornou-se a minha espécie de aves favorita, e eu tirei aquela fotografia e pensei, ok, eu quero fazer isto para sempre, eu gosto de fazer isto, gosto de fotografar aves, gosto de fotografar outro tipo de animais, e a partir desse momento percebi que era isto mesmo que eu gostava de seguir. Então, no momento em que eu fotografei a víbora cornuda, eu nessa altura nem costumava fotografar muito répteis, fui mais com o meu grupo de amigos, com o Luís, com o Hélio e o Gonçalo da Terra Viva, e eles já tinham essa experiência de ir à procura de répteis e de anfíbios, e nós decidimos ir para a Serra da Estrela para ir à procura também desses animais. Eu na altura nem tinha muito conhecimento sobre o tema, mas tivemos a sorte e no último momento do dia, acho que foi o Gonçalo ou o Hélio, deram com a víbora, e a partir daí, como depois publiquei um vídeo sobre toda essa aventura à procura da víbora, isso depois gerou-me muito mais pessoas a quererem conhecer o que é que eu fazia, o que é que fotografava. Também deu uma oportunidade de ir à televisão, então isso explodiu-me aqui um bocadinho. De facto, essa fotografia depois despertou-me novas coisas, por exemplo, a ir à televisão, em artigos que se fizeram, e eu achei muito interessante porque recebi muitos comentários de pessoas que não sabiam que existiam, por exemplo, víboras em Portugal, ou outros tipos de animais, e isso até fez com que eu começasse a fazer cada vez mais conteúdo sobre os animais e sobre a fauna que nós temos em Portugal, mais desse tipo de vídeos. Eu acho que é um meio termo. Eu acho que as redes sociais podem ajudar na conservação, porque muitas das vezes nós conseguimos mostrar que tipo de fauna, que tipo de natureza, que tipo de animais é que nós conseguimos observar no nosso país e no mundo todo, e hoje em dia todas as pessoas estão associadas às redes sociais. Muitas pessoas acordam e vão para as redes sociais. Por isso, eu acho que pelo menos, já que vão para as redes sociais, podem ganhar esse conhecimento sobre os nossos animais, seja de Portugal, seja de outra parte do mundo. Ou seja, as redes sociais podem ser sim benéficas nesse sentido. Depois temos certo tipo de pessoas que podem partilhar certos conteúdos que já não são assim tão bons e podem também prejudicar a natureza nesse aspecto, ou podem fazer certas ações que prejudiquem a natureza nesse aspecto. Nesse caso, as redes sociais não funcionam muito bem, porque muitas vezes as pessoas que não têm o conhecimento sobre os nossos animais podem perceber, podem entender que fazer uma coisa é boa e que não há problema nenhum, mas que na verdade pode ser mau para o animal e para a natureza no geral. Ok, então, o meu top 5 de espécies que já tenha fotografado. Eu acho que nesse top 5 tem de estar, por exemplo, a primeira vez que eu vi uma camurça dos Pirineus, porque eu lembro-me que foi uma caminhada que eu estava a fazer para aí há 8 horas, e mesmo ao final do dia, a camurça dos Pirineus olhou para mim, estava literalmente a olhar para mim, e lembro-me que fiquei mesmo fascinado com o animal e com o momento, porque eu estava mesmo de rastos, e parece que salvou o meu dia estar ali a olhar para aquele animal. O meu top 4
diria que pode ser o lince ibérico. É uma espécie emblemática, seja para os portugueses, para os espanhóis. Acho que todas as pessoas que vivem aqui na Península Ibérica e mesmo no mundo conhecem esta espécie que já esteve bastante ameaçada. Foi o felino mais ameaçado do nosso planeta, por isso vê-lo ao vivo foi mesmo uma experiência muito boa. Diria que o meu top 3 seria ver os gansos patolas. Já tive a oportunidade de ver centenas de gansos patolas a fazerem os seus mergulhos e aquilo parece mesmo que se está num documentário da National Geographic, porque é um barulho e é uma coisa mesmo brutal, porque é golfinhos, é gansos patola, é que agarras todos ali a lutarem para conseguirem alimentarem-se dos peixes, por isso é mesmo uma coisa muito boa. O top 2 eu diria que foi um acontecimento que se passou no ano passado e foi estar cara a cara com dois saca-rabos que eram possivelmente irmãos e foi uma experiência muito boa porque consegui estar relativamente perto de dois saca-rabos e eles estavam mesmo próximos de mim e consegui ver aquele comportamento deles. Parecia que se estavam a perguntar um ao outro o que é que está aqui a acontecer, porque eu estava camuflado, então eles se calhar não estavam bem a perceber o que é que estava ali a acontecer e eu consegui fazer umas fotografias muito boas. E o top 1 acho que pode ficar para a primeira vez que eu vi uma tartaruga marinha, seja as crias, seja as tartarugas marinhas, as mães, espécie careta. E é uma coisa que nós não estamos acostumados a ver em Portugal, nem muito na Europa, por isso, quando eu estive em Cabo Verde, tive a oportunidade de fazer voluntariado com esta espécie e tive a oportunidade de estar lá a vivenciar e também de fotografar, por isso acho que esse seria o meu top 1 de momentos de fotografia de vida selvagem e de natureza, assim, no geral. Lá está, eu comecei com a fotografia de vida selvagem, mas eu acho que hoje em dia consigo contribuir muito mais na biologia, para o mundo no geral, do que propriamente com a fotografia de vida selvagem. Eu consigo utilizar a minha fotografia de vida selvagem para mostrar às pessoas o que é que existe no nosso planeta e o que é que está a acontecer no nosso planeta, mas eu irei seguir a biologia no sentido em que espero conseguir trabalhar em investigação, em projetos ligados aos animais, sempre com a fotografia ao lado para complementar, mas não seguindo 100% a fotografia, porque acho que vou conseguir dar muito mais à natureza no geral, seguindo a parte da biologia, do que propriamente a fotografia de natureza. A ética na fotografia é mesmo muito importante e existem pessoas que de facto não a praticam. Eu já soube de histórias e já vi de pessoas, fotógrafos de natureza, que não têm mesmo ética nenhuma, batem palmas para os animais olharem para eles, metem répteis em zonas frias ou em gelo para eles ficarem mais calmos, algo mesmo que não se deve fazer. Ou seja, já vi coisas e já soube de coisas muito más. Já soube também de casos, e isto acontece muitas vezes, que quando aparece uma espécie rara, por exemplo, de uma ave, existem vários fotógrafos que vão e quase que enclausuram a ave num sítio sem querer saber propriamente se a ave está bem ou não, e muitas vezes as aves acabam mesmo por morrer. Ou seja, existe esse lado mau na parte dos fotógrafos que não respeitam a natureza e estão lá apenas ou para colecionar espécies, para terem mais espécies, ou para tentarem mostrar a natureza nas redes sociais ou em qualquer outra plataforma. Ou seja, deve haver esta parte ética. Nós temos de saber que temos de conseguir respeitar os animais. Eles estão lá, não nos vamos aproximar, não vamos fazer barulho, não os vamos estar a colocar numa situação que os pode prejudicar. Houve uma vez em específico, quando eu estava a começar a fotografia, que eu lembro-me que estava a ir em direção a um bando de flamingos e eu assustei-os. Eu literalmente estava a ir, era ainda uma criança, o que também não justifica, devia ter uns 16, 17 anos, estava a ir e eu lembro-me que o meu pai disse-me isto: tu estás a perturbar os animais e literalmente eles voaram por tua causa. E eu lembro-me que a partir desse momento eu percebi, sim, tipo, não vou nunca mais fazer isto, eu sei até que ponto posso chegar dos animais. Obviamente acontece muitas vezes com as aves que as aves podem voar para outros sítios, mas a partir desse momento eu soube que tenho de respeitar os animais. Existe um certo limite, não vou estar a ultrapassar esse limite apenas por uma fotografia. Não faz sentido nenhum e acho que ninguém deveria fazê-lo e devíamos sim estar mais preocupados com a natureza. Então vou fazer um mini, como eu já fiz, tipo 40 segundos, por exemplo, da coruja, das abelhas, e depois aqui passa para a nave, que vai ser mais fácil
filmar o javali, o veado, os gamos. Vou fazer de anfíbios, tipo Acho que a conservação da natureza em Portugal é feita com certas espécies, mas muitas das vezes esquecem-se de outras que também poderiam ser uma prioridade. No caso, fala-se muitas vezes do lobo e do lince, mas existem outras espécies que poderiam também ter uma conservação e uma gestão mais eficaz. Por exemplo, a toupeira d'água. Acho que o turismo de natureza é muito bom, porque muitas pessoas utilizam a natureza ou para fazer passeios ou para fazer saídas ou visitas guiadas, e muitas das vezes essas atividades geram dinheiro e financiamento para certos projetos da conservação. Por isso acho que nesse caso o turismo de natureza é muito bom, e acho que quanto mais houver, e se for feito com todo o cuidado e com todo o controle, ainda melhor. Eu, pelo menos da minha opinião pessoal, gosto que a natureza seja algo gratuito e que nós não precisamos de pagar para conseguirmos fotografar uma espécie ou outra. Por isso não utilizo muito esses abrigos. Respeito quem os utiliza, não é? Mas eu, pelo menos em minha opinião pessoal, não gosto de ir a um abrigo pagar para fotografar uma espécie. Prefiro eu viver uma aventura ou construir eu o meu próprio abrigo, ou estar eu camuflado para conseguir fotografar o animal em questão. Acho que para as pessoas que não tenham tanta mobilidade e que sejam pessoas mais velhas e não como jovens como eu, que tenham essa mobilidade para conseguir andar de um lado para o outro, acho que os abrigos funcionam mesmo muito bem. E lá está, é mesmo eu, opinião pessoal, não gostar tanto de ir para esse tipo e fazer esse tipo de fotografias, mas respeito quem o faz, principalmente a pessoas que não tenham mobilidade para tal. Acho que, não, por acaso, não tenho a certeza que se em todos os casos o dinheiro é depois utilizado em financiamento para projetos de conservação, mas acho que faz todo o sentido que parte do dinheiro, ou não vou dizer todo, mas pelo menos parte do dinheiro que as pessoas acabam por ganhar com esses abrigos fotográficos seja utilizado depois na conservação dos animais. Acho que hoje em dia estou a tentar juntar cada vez mais os dois. Entre o Henrique fotógrafo e o Henrique biólogo, acho que em tempos já dediquei apenas o meu tempo à fotografia. Eu comecei apenas por fotografar a natureza e ao início nem sabia bem o que é que fotografava, só fotografava os animais e depois é que ia à procura de que espécie é que era. Mas acho que hoje em dia estou muito mais ligado à biologia e utilizo muito mais a fotografia para complementar a biologia. E acho que é o que faz mais sentido, é conhecermos o que é que nós estamos a fotografar, conhecermos as espécies, os seus habitats, o seu tipo de alimentação, tudo sobre as espécies, e depois utilizarmos a fotografia para mostrarmos às pessoas, ou a fotografia ou o vídeo para mostrarmos às pessoas esta fauna, principalmente do nosso país. Relativamente à minha tese, eu ainda estou a pensar se vou fazer com aves marinhas ou com golfinhos. Ainda é assim uma coisa que estou a pensar. Eu, em princípio, espero, gostaria de seguir com o estudo sobre as aves e a trabalhar com as aves, mas eu gosto de outros tipos de animais, por isso tudo o que vier eu acho que vou sempre aproveitar e trabalhar, mas espero que faça a tese. Vou tentar juntar também a fotografia e o vídeo na tese, acho que depois vão conseguir ver resultados sobre isso, e é isso, o futuro é que dirá. Para o futuro, eu acho que, lá está, eu gostava de complementar a fotografia com a biologia. Se estiver a estudar, por exemplo, ou numa ONG ou a seguir a investigação, quero sempre utilizar depois a fotografia e o vídeo para mostrar o que estou a fazer, porque lá está, acho que essa parte é muito importante, nós conseguirmos mostrar, seja trabalho de campo, seja os animais em si, mostrarmos para as pessoas que não têm tanta oportunidade de ver e tanto conhecimento sobre esses animais e sobre a fauna que existe no mundo. O meu conselho para quem quiser entrar na área da biologia é: estudem também em casa, não estudem apenas o que a universidade vos pede para estudar, estudem livros, estudem guias sobre animais, estudem sobre a natureza que principalmente conseguimos observar em Portugal,
depois podem sempre abranger um pouco para fora e estudar também um pouco sobre os animais e sobre a natureza no geral que conseguimos observar fora de Portugal, mas acho que o essencial é conhecermos primeiro o que nós temos ao nosso redor. Dos principais grupos que ocorrem na natureza, acho que para os mamíferos utilizaria o lince ibérico para classificar aqui os mamíferos portugueses. Para as aves, a betarda, a ave mais pesada da Europa que nós conseguimos observar aqui muito facilmente em Portugal. Para os anfíbios, a salamandra lusitânica, que é a única. E nos répteis, um bastante bonito, que é o lagarto de água. Se eu tivesse 60 segundos para falar com o Ministro do Ambiente, acho que lhe diria, primeiro de tudo, para vir para o campo, para estar presente no que é que está a acontecer em Portugal, que espécies é que estão a ficar cada vez mais vulneráveis, que habitats também é que estão a ficar cada vez mais destruídos. Acho que nem era preciso 60 segundos, mas diria-lhe isso, venha para o campo. Acho que é muito importante.